tudo bem? Vamos então Boa dar noite. continuidade aqui à nossa Semana da Psicologia. Quero dar uma boa noite especial aí a todos os nossos alunos, né, da Universidade Anhanguera, a todos os nossos convidados também, né, que vieram por meio das redes sociais, né, pelos links aí compartilhados, né, então os participantes aí da nossa cidade de São Paulo e de toda a parte aí do país, tá? Bom, informo a todos que essa palestra será gravada, tá bom? Depois estará disponível também aí para os alunos da Universidade Anhanguera, tá bom? Bom, então, nós vamos dar início daqui a pouquinho ao nosso segundo dia de palestras, né? Hoje com o tema da participação dos pais, a importância da participação dos pais no processo psicoterapêutico infantil, tá bom? Então, hoje nós teremos um convidado aí super especial, né? O Luiz está com a gente, daqui a pouquinho eu vou apresentá-lo, né? Mas para contar aí um pouquinho, né, da história, do currículo aí do nosso colega que foi convidado, fez ali uma gentileza de estar conosco, né? Somos muito gratos aí pela participação dele. O Luiz, que é psicólogo, também graduado em pedagogia pela Universidade de São Paulo, especialista em neuropsicologia pelo Centro de Diagnósticos Neuropsicológico, especialista em terapia por contingência de reforçamento e em terapia cognitivo-comportamental, e vai estar falando com a gente aqui sobre a importância, né, da participação dos pais no desenvolvimento e orientação dos filhos. Ele que tem um projeto muito bacana, né, que fala sobre justamente esse tema, que é o projeto Pais Sem Grilos, né, e ele vai contar um pouquinho para a gente aqui também desse projeto, tá bom? Eu quero passar aqui a palavra também para os demais professores que estão presentes aqui com a gente, professora Patrícia, professora Regina, professora Débora, professora Márcia, fiquem à vontade. Vai, Rê, hoje você começa. Boa noite a todos. É um prazer recebê-lo, professor Luiz. Essa semana é uma semana muito feliz para nós, né? Com essas mudanças no online, né? Tudo fica mais complicado, tudo fica diferente. E o professor João, a gente só tem a agradecer que, graças a ele, a gente conseguiu fazer a Semana de Psicologia. Muito bem-vindo. Boa noite para todos os alunos, para todos os convidados, e é um prazer recebê-lo na nossa unidade. Boa noite também para todo mundo, boa noite, alunos, boa noite, professores. Luiz, né, muito boa noite. Eu também faço aqui as mesmas, né, as mesmas palavras da Regina. É um prazer poder ter alguém de fora, a gente poder ouvir, né, coisas diferentes, interessantes e começar o semestre já refletindo, né, sobre coisas para além das disciplinas. Então, assim, muito obrigada pela sua participação e muito obrigada também, João, né, por proporcionar tudo isso. Enfim, né, espero que os alunos aproveitem. Eu queria fazer só um pedido para vocês, aproveitando esse início, que vocês desligassem as câmeras de vocês, colocassem o microfone no mudo, né? Vai ter um momento que o professor João vai aí disponibilizar para vocês fazerem perguntas e tal. Então, às vezes vocês liberam o áudio e no meio da fala, isso acaba, às vezes, até deixando, né, quem está falando ali um pouco, será que eu tenho que parar? Será que eu tenho que continuar? Então, queria pedir, por favor, a gentileza de todo mundo, desligar os microfones, desligarem as câmeras, e aí a gente se concentra em ouvir o nosso participante, e aí no momento oportuno, né, as dúvidas serão né, atendidas. Muito bem, obrigado, professora Regina e professora Patrícia. Não sei se a professora Débora e a professora Márcia estão com a gente também, não estou conseguindo localizá-las aqui. Né? Conseguem vê-las aí? Acho que não, né? Não. Ok. Bom, muito bem, então. Então, eu quero apresentar oficialmente aqui o Luiz, né? Então, o Luiz vai falar com a gente hoje sobre o tema, né, da participação dos pais no processo psicoterapêutico infantil,
né, o Luiz Gustavo, analista do comportamento, psicólogo da infância e adolescência e orientador parental. Luiz, muito boa noite, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, desde já, um prazer estar com você aqui, tá bom? Fique à vontade, o microfone é todo seu. Boa noite a todos. Eu quero começar agradecendo a Anhanguera, aos professores, ao João, vocês alunos, pelo convite e por pegarem essa noite fria aí para ouvir eu falar a respeito da minha paixão, que é a orientação de pais, que é a terapia infantil. Agradeço muito esse convite, espero que seja o primeiro de muitos e espero contribuir aí com a formação de vocês na brilhante escolha que vocês fizeram, que é a psicologia, e já de antemão quero dar os parabéns a todos vocês pela escolha da carreira e dar os parabéns a todos nós, né, porque estamos na semana de comemoração aí do Dia do Psicólogo, então parabéns a todos nós. Eu preparei uma pequena apresentação, só para vocês não enjoarem da minha cara, então eu vou pedir para o professor João ir passando a apresentação enquanto eu vou conversando com vocês, vou falando aí. É uma apresentação rapidinha, e eu combinei com o professor João que vocês poderiam me interromper durante essa apresentação também, vocês fiquem bem à vontade para perguntarem o que passar na cabeça de vocês e vocês tiverem interesse aí de irem me perguntando ao longo da apresentação, fiquem à vontade. Vamos lá então, pode mudar, João, por favor. Eu quero começar falando para vocês um pouquinho como é que aconteceu a minha história na psicologia infantil, né? Eu acho que eu tenho que explicar um pouquinho para vocês, porque eu ainda sou uma agulha no palheiro, né? São poucos os psicólogos do sexo masculino que têm interesse em trabalhar com criança, eu não sei porquê e ainda isso acontece, né? Mas eu tinha feito a faculdade de pedagogia e depois fui fazer a faculdade de psicologia, então a minha afinidade com as matérias relacionadas à infância era bem maior do que as outras. Então, acabei ingressando no mercado aí como psicólogo infantil desde o início da minha carreira como psicólogo, mas eu também sou professor de educação infantil na rede pública de São Paulo, sou professor de uma EMEI, né? Então, essa foto aí são os meus alunos comigo numa atividade, e é uma sugestão que eu faço para quem quer trabalhar com psicologia infantil, quem quer trabalhar com crianças, que tenha um momento da sua formação aí de estágio em EMEI, em escola infantil, porque faz muita diferença essa experiência que eu tenho lá na escola. Eu sou professor efetivo da EMEI, então estou todos os dias lá, mas faz muita diferença a gente aplicar o que a gente aprende na psicologia dentro de sala de aula, para ver como as crianças realmente obtêm resultados, e daí quando você leva isso para o consultório e apresenta para os pais, sempre há uma dificuldade para eles aceitarem algumas técnicas, algumas mudanças que você quer fazer na questão comportamental, na família, e daí você tem como mostrar para eles que dá certo, né? Principalmente no meu caso, que eu não tenho filhos, então acabo trazendo essa minha realidade de escola para o consultório, e isso funciona muito bem. Mas a escola não me bastava, o título a formação de psicólogo também não me bastava. Aí eu sempre me senti muito incomodado com o fato de trabalhar sozinho, né? A profissão do psicólogo muitas vezes é muito sozinho que você trabalha e acaba não interagindo e não tendo o respaldo de outros profissionais, você fica lá solitário, muito individual o seu trabalho. Então, eu sempre busquei fazer parte de uma equipe multiprofissional. Hoje eu sou psicólogo do INISP, Instituto de Neuropsicologia Integrada de São Paulo. Então, lá nós temos uma conduta multidisciplinar, e eu atuo como psicólogo infantil, e daí faço toda a interação com profissionais da área médica, neuropediatra, psiquiatra infantil, fono, TOs, enfim. Então, todos esses profissionais que fazem essa rede de relacionamento com a criança, de apoio à criança, né, acaba sendo muito direcionado para o nosso trabalho de terapia infantil, do psicólogo infantil, porque é aquele profissional que tem mais contato com a família, é o profissional que está mais próximo da criança, tem sempre o contato semanal, então acaba sobrando para a gente mesmo essa função. E então eu buscava isso, e hoje eu trabalho numa equipe multiprofissional. Isso fez muita diferença na minha carreira. Mas
também senti, com o passar do tempo, que não haveria como trabalhar com terapia infantil apenas cuidando da criança, né? Então, para mim, sempre foi, continua sendo, e sempre será muito importante a gente trabalhar com os pais. Então, desenvolvi o programa Pais Sem Grilos, que é um programa de orientação parental, que dá o apoio aí aos pais nessa questão que vai paralela à terapia infantil. Então, esse é o Luiz Gustavo. E agora eu queria começar falando com vocês e trazendo 3 perguntas para vocês, para a gente tentar refletir um pouquinho aí sobre a participação dos pais na terapia infantil. Pode passar, por favor, João. A primeira delas eu queria que vocês pensassem aí. Vocês acham que existe terapia infantil e de adolescentes sem a participação dos pais? Isso é possível? Para vocês, pensem aí, reflitam, o que vocês acham? Dá para a gente fazer terapia só com a criança? Dá para a gente fazer terapia só com o adolescente? Anotem aí, daqui a pouquinho a gente conversa. A próxima, João, por favor. Como que os pais participam desse processo, né? Quando vêm para o processo? Como é que eles podem estar participando do processo psicoterapêutico da criança? O que a gente pode exigir desses pais e o que a gente pode esperar desses pais no processo psicoterapêutico infantil? Anotem aí também. João, por favor, próximo. E como engajá-los, como engajar esses pais, né? Se a gente pensa em ter pais na terapia infantil, se a gente pensa que eles devem participar, como é que a gente faz para ter esses pais lá com a gente, participando do processo psicoterapêutico do filho deles? Vamos agora responder essas perguntas, vamos ver se vocês acertaram aí. Pode mudar, João. Bom, para a primeira pergunta, que é sobre se há terapia infantil ou não, né, somente com as crianças ou com os adolescentes, eu diria que a resposta tem que ser depende. E depende por quê, pessoal? Depende porque depende da queixa que é trazida para você, né? Hoje a gente tem, dentro do consultório de psicologia infantil, muitas queixas ainda relacionadas às questões de comportamento em casa, de falta de respeito com os pais, de falta de engajamento em rotinas, falta de vontade de fazer deveres escolares, enfim, a gente ainda tem muito essas queixas são muito presentes ainda no consultório de terapia infantil. Mas a gente tem um número grande de crianças já procurando a terapia infantil como uma necessidade dela mesma. Então, eu tenho muitas crianças que chegam ao consultório sem serem encaminhadas por escolas, sem serem encaminhadas por pais. Eles chegam lá e falam, não, eu quis procurar você. Eu fiquei sabendo que o meu colega faz terapia contigo, eu fiquei sabendo que terapia é legal, eu quero fazer também, né? Então, é uma coisa que está começando a ser bem comum, a gente ter a própria criança vendo uma necessidade dela fazer terapia, né? Claro que isso vem da conversa com os amigos, vem da conversa com os pais, mas isso não era tão comum quando eu comecei a trabalhar com terapia infantil, e hoje eu vejo que é bastante uma tendência realmente deles aceitarem com mais naturalidade essa questão e eles mesmos procurarem. E então, nesses casos, né, quando você tem uma queixa familiar, daí é impossível você fazer terapia infantil sem a família, né? Porque daí você vai ter que estar trabalhando as duas pontas, né? Se a gente quer que a criança tenha uma mudança comportamental, a gente tem que mudar também aquela rotina, aqueles procedimentos que estavam sendo aplicados na casa, né? A gente sempre explica para os pais. A criança sozinha, ela cresceu nesse ambiente, ela aprendeu alguns comportamentos, ela age mediante estímulos de vocês, então é muito importante a gente trabalhar as duas pontas, tanto a família quanto a criança. Nesse caso, a gente não tem como fazer terapia infantil sem a participação dos pais e, claro, a criança, né? É fundamental. Em alguns casos, crianças muito novas e muito imaturas, eu normalmente prefiro trabalhar até mesmo só com os pais e não trazer a criança para o ambiente terapêutico. Então, eu trabalho só com orientação de pais. Normalmente, eu faço isso até a idade de 6, 7 anos, quando eu considero já que é interessante trazer a criança para o consultório para a gente estimular a criança, enfim, trabalhar com ela também.
Mas até os 7 anos, normalmente, eu prefiro, se eu consigo convencer esses pais da importância deles fazerem a orientação de pais, eu prefiro muito mais trabalhar com os pais e daí transformá-los em coterapeutas e fazer esse acompanhamento com eles do que trazer a criança para o consultório. Agora, no caso de adolescentes, principalmente, no caso de crianças bastante maduras, né, que buscam a terapia com suas queixas, né, com as suas necessidades, coisas bem delas mesmo, aí eu evito assim, os pais participam porque eles são menores, então a gente tem que dar uma satisfação, a gente não pode simplesmente ignorar os pais, mas é uma outra conduta, eu não espero tanto deles a participação, e sim mais uma escuta ativa, pais acolhedores, pais que vão me auxiliar nesse processo, mas aí é mais tranquilo, a gente consegue levar a terapia sem essa participação tão efetiva, tão presente dos pais, como no caso quando a queixa é familiar. Pode passar, João. Bom, daí como é que os pais podem participar? Né? De que forma esses pais podem participar a partir do momento que a queixa veio deles, né? Ou veio da escola, ou a gente precisa realmente do apoio deles, né? Antes da pandemia, né? A gente tinha aí o formato presencial, ou seja, eles tinham que estar lá presentes, né? Aí, quando orientação de pais é um processo contínuo, então é um trabalho feito semanalmente, então segue como um procedimento de terapia mesmo, encontros semanais com esses pais, né? Hoje em dia eu uso bastante essas plataformas, todas online, né? Então, até mesmo um pouco antes da pandemia, com os pais, eu já fazia essas orientações de pais no online, no modelo online, por causa da dificuldade que alguns dos meus clientes têm em irem até o consultório, né? Muitos dos meus clientes são bem ocupados e daí eles não conseguem ter essa disponibilidade de tempo. Então, daqui a pouquinho eu vou falar do engajamento, mas eu sou daquele psicólogo que eu atendo o pai no carro, né? Eu chamo de drive-thru da psicologia aí, mas eu não perco o momento de estar com ele, porque para mim é fundamental a gente ter esse procedimento como rotina. Então, se o pai não se organizou, se o pai não se estabeleceu, não estabeleceu um plano para estar lá aquele dia comigo, seja no online, seja no presencial, e ele fala, eu estou no trânsito, eu atendo aquele pai no trânsito. Ele tem que me ouvir naquela semana, eu não perco a oportunidade de estar com ele. E aí Luiz, gente tem... Oi, pois não. Oi, Luiz, é o João. Luiz, e nesse processo que você percebe, né, esse atendimento com os pais na terapia infantil, você percebe também que em alguns momentos pode haver ou existe certa resistência em relação a esse processo? É muito difícil, a gente vai estar falando do engajamento daqui a pouquinho, né? E assim, trabalho para gente grande realmente trazer esses pais para o processo de psicoterapia. Não é tranquilo, não é fácil, né? Eu vou mostrar algumas características aí que ajudam a gente a engajá-los, mas realmente é uma dificuldade grande da terapia infantil, é você trazer esses pais como parceiros, né? Muitos entendem que a criança é o problema e que você é o mágico da história e você tem que dar um jeito para a criança ficar boa. Mas aí a gente tem que trabalhar bastante com psicoeducação, mostrando para eles qual é a importância dos pais ali, né? Qual o papel dos pais, né? Qual é o sentido o que eles pensam para os filhos dele, né? Porque o que eles querem para os filhos deles, né? E daí trazê-los justamente para sessões, né? E eu vou explicar um pouquinho aí no próximo slide que a gente pode fazer. Tudo bem, João? Pode passar. Bom, eu acho que já deu para perceber para vocês a resposta, né? Engajá-los. É atividade fácil ou é atividade difícil? Claro, isso não é regra, né? Não é sempre igual, mas eu vou falar para vocês que na minha experiência é muito difícil. Não é coisa facinho, não. Hoje a gente tem pessoas extremamente ocupadas, né? Elas não encontram tempo para mais nada. E convencê-los que este tempo que eles vão passar lá comigo, que seja de 60 minutos, é fundamental para o desenvolvimento do trabalho, para os resultados da terapia do filho deles,
realmente é um processo que, às vezes, é cansativo, é difícil de obter resultados rapidamente e exige da gente uma insistência muito grande, né? Então, é mais fácil convencer mulheres, mães, do que pais. Claro que isso não é uma regra também, mas eu percebo que a mãe, ela vem muito mais aberta para o processo psicoterapêutico da criança e vem mais aberta a nos auxiliar do que os pais. Os pais sempre apresentam uma resistência maior, principalmente se há um diagnóstico de um problema de neurodesenvolvimento, onde a gente tem que aceitar que a criança é TDAH ou que a criança tem um transtorno do espectro autista, tem um déficit intelectual, enfim, para os pais, homens, parece que a coisa é um pouquinho mais difícil de aceitar. As mães, elas acabam aceitando mais rápido e conseguem ser mais participativas nesse processo. Isso eu percebo na minha prática. A questão do nível de instrução dos pais, né? Serem mais esclarecidos ou menos esclarecidos, mais estudados ou menos estudados, isso eu não, sinceramente, não vejo diferença, porque existem pais que têm uma bagagem cultural bastante ampla, né? E que não vem a mínima razão para o filho estar fazendo terapia, não vem o mínimo, não acham necessário o filho estar ali, né? E há pais que, apesar da simplicidade, de não terem tido contato com tanta instrução e tudo mais, até valorizam demais aquele momento, né? Eu faço alguns atendimentos sociais, então acabo atingindo um público também mais carente, em termos financeiros, e daí você vê que isso não é característica de público, o engajamento ou não. Realmente é aquela que faz o pai e a mãe estarem engajados, realmente eles reconhecerem o papel de pais, né? Daí sim, quando a gente consegue atingir isso, daí você tem o engajamento dos pais. Uma coisa que faz muito eles virem para a terapia, aceitarem a orientação de pais, aceitarem participar desse processo psicoterapêutico, é quando a queixa está relacionada a uma necessidade deles. Então, meu filho está tendo muita dificuldade na escola, né? Até antes da pandemia, que a dificuldade na escola era da criança com a professora, os pais não estavam muito preocupados em participar do processo psicoterapêutico. Agora que a escola foi para dentro de casa e os pais acabaram se tornando aí professores também, né, que a gente tem visto essa dificuldade grande aí do homeschooling, né? Então, a gente vê que os pais estão procurando mais a terapia infantil, para entender mais justamente esses processos, né? Por que minha criança não fica quieta assistindo a aula? Por que meu filho não aceita fazer a lição de casa? Então, agora que o calo apertou, como dizem lá na minha terra, então agora sim a gente tem o engajamento maior dos pais acontecendo. Pode passar, João. João. Outra coisa que faz a gente ter um engajamento maior dos pais é a gente estabelecer que a presença deles no consultório, o nosso encontro, ele é semanal. Ele é quinzenal ou ele é mensal. A gente tem que estabelecer isso logo no início do processo psicoterapêutico da criança, para que eles saibam que você vai cobrá-los de um encontro mensal ou de um encontro quinzenal ou semanal, mensal ou a cada 15 dias, no modelo que vocês definirem, que você achar que será suficiente para você manter essa rotina, né? Isso é fundamental para que eles entendam que você vai realmente cobrá-los, né? E até para agendamentos, até para facilidade de não ter aquela coisa, puxa, esqueci, puxa, nossa, é verdade, tinha hoje, né, um encontro com você, ai, caramba, esqueci. Então, para evitar essas coisas, eu já deixo bem estabelecido que a nossa rotina vai ser dessa forma e peço até que eles assinem um contrato, se responsabilizando em estarem ali comigo, no esquema que nós estamos decidindo naquele momento. Então, eu acho que a rotina é fundamental.
Acolhimento. A gente tem que saber acolher esses pais, né? Eles chegam muito fragilizados, principalmente quando eles vêm com algum diagnóstico que mostra que o filho dele tem algum problema, né? Então, no meu consultório, particularmente, eu atendo muitas crianças com TDAH. Então, você acaba atendendo um, acabando o outro, e daí você acaba meio que segmentando. Então, hoje, 70% do meu consultório são crianças com TDAH. E é muito difícil para os pais aceitarem o TDAH. O TDAH é uma condição que ainda existe muito preconceito no nosso país e no mundo. Então, para os pais virem para a terapia, não adianta a gente começar a criticá-los, criticar a educação que eles deram, o jeito que eles criaram o filho, os defeitos que eles colocaram no filho, enfim, a gente não, de forma alguma, pode fazer isso. O processo ali é de acolhimento, de parceria, né? Eu brinco, falo com os pais que eu caso com eles, eu faço parte da família a partir de então. Então, é fundamental que eles entendam que eu sou um parceiro e não um cara chato que vai ficar criando mais dor de cabeça na vida deles. Alguns pais a gente não pode dar a opção, né? Então, assim, você tem que participar do processo psicoterapêutico do seu filho, é fundamental. Depois que a gente faz a anamnese, às vezes a gente até começa o processo com a criança e a gente percebe que está muito relacionado à relação dela com os pais, né? Os pais não têm controle, os pais não conseguem estabelecer limites, regras, enfim, você tem que trazer esses pais para o processo psicoterapêutico. Então, neste caso, a gente não pode dar opção, não é optativo, eles têm que estar lá. Senão, o que eu percebo é que a gente não obtém resultado, isso gera uma frustração muito grande em nós, profissionais, e também acaba gerando frustração nos pais, porque eles não veem resultado, mas eles não entendem que eles deveriam ter participado, porque você não cobrou deles, né? E isso acaba até prejudicando a sua fama por aí afora, né? Então, nas escolas, poxa, esse psicólogo dá resultado, esse psicólogo não dá resultado. Ah, eu levei lá, não adiantou nada, meu filho tá igualzinho, não tem jeito. Então, para evitar isso, é importante vocês ficarem atentos aí, quando vocês devem realmente não dar opção a essa família e trazer realmente eles para o processo psicoterapêutico. Em alguns casos, eu chego até a comentar que a gente vai parar o processo até o momento que os pais tenham tempo, porque a gente ouve muita desculpa que, eu estou sem tempo, puxa, não dá para eu ir aí, não dá. Então, quando os pais começam a entrar num processo de faltas contínuas, então eu comunico e aviso que até eles acertarem a agenda deles, até a gente conseguir estabelecer uma nova rotina, o processo psicoterapêutico do filho deles está suspenso, e daí a gente volta a conversar assim que eles puderem. Isso tem que ter muito jeitinho, né? Tem que ser muito legal, tem que ser sempre acolhedor, não dá para a gente ser tão frio assim, mas entender, acolher, mas a gente tem que chegar aí e mostrar para eles que realmente a participação deles é necessária. Outra forma de promover esse engajamento e fazer o processo de orientação de pais ser produtivo é a gente não julgar esses pais de forma alguma, né? A gente sabe que pai e mãe faz aquilo que eles acham melhor para o filho deles, né? E não adianta, a gente sabe que durante as sessões vão acontecer do pai virar e falar assim, puxa, Luiz, não aguentei, lasquei um tapão no meu filho mesmo, ele voou na parede, daí não adianta você virar e falar, nossa, você jura que você bate no seu filho? Aí, pronto, destruiu a pessoa que já estava no processo de culpa, porque bateu no filho, e ainda veio o psicólogo e destrói ele ainda, né? Então, eu falo com os pais que a parceria é necessária, eles precisam ser sinceros comigo. Quando eles acham que um programa de treinamento comportamental que eu vou instalar com eles não vai dar certo na casa deles por causa das questões deles, é importante que eles falem para mim, é mais importante eu saber que, não vai dar certo em casa, a gente não consegue fazer isso. Eu tive um exemplo ontem de um pai que o filho acorda às 6 horas da manhã e ele entra na aula às 8, só que ele acorda e vai direto para os games, né? E daí eu falei para os pais que seria interessante a gente, e ele está discutindo muito para vestir uniforme, roupa para fazer aula da escola, né? Tirar o pijama.
E eu falei para os pais que seria muito interessante a gente começar o dia, ele já se vestindo, e depois ele iria para os games, né? Com o tempo que sobrasse, ele faria tudo que é fundamental e etc. Aí o pai virou para mim e falou que, não, 6 horas da manhã meu filho acorda, eu não vou acordar essa hora. Então, dentro da realidade dessa casa, né, eu tenho que respeitar, eu tenho que promover um outro programa, né, que vai suprir a necessidade desse pai, a necessidade dele, do filho estar vestido às 8 horas da manhã, quando começam as aulas, e eu vou ter que vou ter que pensar numa solução onde eu não tenha que exigir desse pai um custo, resposta muito grande, né? Então, se esse pai vai ter que acordar às 6 horas da manhã, ele não quer acordar às 6 horas da manhã, esse programa não vai rolar. Não adianta eu tentar forçar, porque ele já falou, não vou fazer. Então, não adianta eu falar, é assim, ponto final, né? Eu não posso, eu tenho que ser bastante criativo e na hora eu tenho que pensar uma outra solução, né? Então, a gente tem que ir customizando. As pessoas falam assim, quanto tempo vai demorar a terapia infantil? A gente não sabe, né? O processo é dinâmico, às vezes ele é bastante rápido, né? Se a participação dos pais é bastante efetiva, se eles estão ali presentes, se eles estão engajados, isso é bastante rápido. Às vezes o processo é longo, porque ele começa com uma queixa e depois a gente vai vendo que haviam muitas outras questões envolvidas. Então, e as pessoas falam assim, me fala o segredo o que eu faço para o meu filho comer saudável? A gente sabe que existem aí alguns tipos de programas que a gente pode estar planejando com a família, mas a gente tem que analisar quais são os alimentos que entram naquela casa, qual é a rotina da casa, como as pessoas comem, né? A gente ouve muito dos pais assim, meu filho não lê livros, né? Aí a gente precisa ver se na casa esse hábito existe, né? Então, a gente precisa entender muito da rotina dos pais, muito da rotina da casa, para a gente trabalhar com terapia infantil. E por isso, a presença dos pais é fundamental, porque eles vão passar para a gente essa visão da casa também, já que a gente não frequenta a casa deles, né? E o último, e não menos importante, é a questão de a gente não se envolver com conflitos familiares. Muitos dos clientes que chegam lá no meu consultório, eles chegam para descarregar problemas que eles estão tendo entre eles, né? Papai e mamãe não estão bem, e daí a gente fica num ringue ali e sai porrada, e sai gente brava mesmo, e a gente não pode se envolver nesse processo. A gente tem que explicar para os pais que aquele é o momento para a gente falar sobre os filhos deles, né? Não a respeito dos problemas dos dois, né? O problema dos dois, eles têm que procurar um outro terapeuta de casal, e daí sim eles vão tratar das questões do casal. Mas as questões dos filhos deles, a gente trata naquele momento sem confundir. Isso é muito importante. Bom, pode mudar, João. Luiz, Oi. oi. Opa, Luiz, eu vi que tem algumas características, né? E tem aqui o slide com os seus contatos, né? Fica aí para registrar para todos, né? O seu contato, seguir, né? E você posta muita coisa bacana referente a esse contato, né? Com os pais, dicas, né? Para os pais, como lidar, né? Com os filhos, etc. Eu sigo e vejo que tem muita coisa legal aí que dá para pegar dicas, né? Pelas redes sociais. Então fica aí o contato também, né? Para todos no Instagram, o Facebook e também o WhatsApp. E eu queria te fazer uma pergunta, né? Tendo em vista tudo isso, né, que você trouxe aqui para a gente, o que você acredita, Luiz, que são características, né, para esse psicólogo que está em formação, ou para aquele psicólogo que já é formado e queira trabalhar, né, com o público infantil? Quais são as principais características que você analisa que são necessárias para esse terapeuta que vai atender o público infantil? Muito legal essa pergunta. Eu acho que a gente tem que pensar em dividir em competências técnicas e competências comportamentais, né? Então, o psicólogo que pensa em trabalhar com terapia infantil, com orientação de pais, ele tem que pensar que, primeiro, a psicologia é uma carreira que a gente não para de estudar,
né? Então, a gente tem que estar sempre se atualizando, não tem como. Desde que eu me formei, eu acho que eu não parei de estudar nunca, né? Tanto que, quando você anunciou aí meu currículo, eu tenho 3 especializações relacionadas à psicologia, né? Mas a gente tem que, no contexto infantil, a gente tem que se atualizar muito, porque os pais, eles trazem muitos modelos do passado, né? E a gente tem que explicar por que não dá mais certo aquilo que eles aprenderam no passado. Então, a gente tem que fazer essa atualização. Eu brinco com os pais que a gente tem que dar o download aí do novo programa, né? Porque precisa se atualizar. Não dá para a gente ficar só nas memórias de como meu pai me tratava, como minha mãe me tratava e dava certo, né? Ontem mesmo eu ouvi do pai, eu sempre apanhei e eu tô aqui vivo, firme e forte. Mas as coisas mudaram, né? Então, assim, hoje a gente já entende os danos que o bater na criança, enfim, punir a criança com violência física causa. Então, a gente tem que se atualizar para trazer isso para os pais, porque senão eles vão ficar sempre nos testando e a gente tem que mostrar para eles que eles têm o conhecimento da vivência deles, mas nós temos a bagagem, o conhecimento científico, né? A gente busca essas informações pautado em conhecimento científico, de estudo. Então, a questão de estudar é para sempre, né? Então, quem não gosta de estudar a terapia infantil, eu acho que a psicologia em si já não dá certo, tem que gostar de estudar. Aí, principalmente, estudar desenvolvimento infantil. A gente precisa entender todas as fases do desenvolvimento infantil, porque a gente sabe que existem alguns marcadores no desenvolvimento infantil que são muito importantes a gente ficar atento. A gente sabe que cada criança tem o seu desenvolvimento, a gente deve respeitar, mas a gente tem que trabalhar dentro de uma idade, né? Naquela variação da idade ali. A gente não pode deixar aquilo expandir muito, né? Então, tem os limites aí do desenvolvimento infantil que a gente tem que ficar sempre sinalizando os pais. Olha, essa idade ele já deve fazer isso, essa idade ele já deve fazer aquilo, né? Então, é importante a gente lidar com isso. O conhecimento da neuropsicologia também é fundamental, porque hoje a gente tem, as pessoas falam assim, aumentou muito o número de crianças com TDAH. Não é que aumentou o número de crianças com TDAH, o que aumentou são as ferramentas para o diagnóstico do TDAH. Então, a gente tem muita coisa aí para descobrir, muita ferramenta que a neuropsicologia desenvolveu. Oi, Luiz, acho que o seu microfone está mudo. Desculpa. A gente ouviu até, acho que nós temos muitas ferramentas que a psicologia desenvolveu. A neuropsicologia desenvolveu, e eu particularmente, por exemplo, gosto muito de fazer uma avaliação neuropsicológica nos meus clientes, principalmente quando eles estão na faixa da alfabetização, 6, 7 anos. Então, isso me dá uma ideia bem interessante de como eles vão estudar, quais são as facilidades que eles vão ter e quais as dificuldades que eles vão ter nesse processo, tá? Aí, da questão das competências emocionais, eu acho que principalmente, né, eu acho que a mais importante delas, temos que ser tolerantes à frustração, porque o processo de trabalho com pais e crianças, você tem que entender que você vai pedir para fazer e não vão fazer, você vai ter que entender que eles não conseguem se comprometer porque existe aí uma resistência, até do ponto de vista psicológico. Então, você saber lidar com isso, né? O abandono é muito grande do processo, então você está construindo ali o vínculo com o seu cliente, de repente os pais não trazem ele mais para o consultório, desaparecem, então eu acho que é fundamental. Criatividade também, não dá para a gente ir para uma sessão de crianças sem se preparar. De terapia infantil não dá para você sem se preparar, é diferente da terapia do adulto, que ele traz a queixa naquele momento, etc. Você vai linkando uma coisa a outra, etc. Mas a criança, muitas vezes, ela chega no consultório, ela não fala nada. Então, se você não tiver estruturado a sua sessão, você não tiver pensado no plano A, no plano B, no plano C, daí você fica em maus lençóis ali. Você tem que virar nos 30 e é muito difícil. Entendi, são muitas competências, né? A gente nunca acaba, né? Eu costumo falar para os alunos, nunca acaba, né? A gente está sempre se atualizando, de fato, né? Sempre buscando novas competências, inclusive competências emocionais também, para lidar
com todas essas questões que o atendimento nos proporciona, né? Agora você me trouxe aqui um dado que eu achei assim bastante impactante, né? 70% do público que você atende, né, possui aí, tem o diagnóstico de TDAH. Na sua opinião, Luiz, você acredita que hoje nós temos, de fato, mais conhecimento em relação ao TDAH? Ou seja, nós sempre tivemos esses casos, mas hoje nós temos mais conhecimento, ou de fato existe uma onda, né, que está proporcionando que isso aconteça? O que está acontecendo na sua opinião? Um pouquinho de cada coisa disso que você falou, na verdade, né? Então, eu sou um defensor do TDAH porque eu tenho TDAH, então eu levanto a bandeira e eu fui diagnosticado depois de adulto, então eu sempre comento com as pessoas as dificuldades que eu tive na infância, as dificuldades que eu tive na minha adolescência, então o TDAH provoca muitas dificuldades com habilidades sociais, é muito difícil a gente desenvolver um repertório saudável com um TDAH não diagnosticado. Antigamente eu era filho de psicólogo, né? E meu pai não viu TDAH em mim. Então, assim, era uma coisa. O TDAH começou realmente, né, a ser diagnosticado a partir de 2000, né? Então a gente tem aí uma condição que começou a ser mais estudada a partir faz 20 anos, não é tão velha assim, é nova, né? Mas também a gente sabe que existe aí muitos diagnósticos feitos de forma errada, né? Então, alguns ambientes, então, assim, uma casa muito desorganizada, uma casa sem rotina, uma casa onde a criança realmente não vai encontrar as coisas, ela vai perder tudo, porque é uma bagunça geral, a gente não consegue realmente estabelecer uma rotina para aquela criança, ela pode apresentar algumas características de TDAH, mas porque o ambiente não está favorecendo, né? Mas para isso a gente precisa entender que o diagnóstico do TDAH não é um diagnóstico feito por um único profissional. Então a gente não adianta eu, psicólogo, suspeitar e falar, olha, meu cliente, você é TDAH. Não, ele vai ser direcionado para uma avaliação médica, ele vai passar por uma avaliação neuropsicológica, ele vai passar por uma fono, a gente vai estar uma junta médica, né? Uma equipe multiprofissional para a gente fechar o diagnóstico do TDAH. E o TDAH é muito particular, porque é muito difícil o TDAH vir sozinho, eu sempre comento com as pessoas que ele vem com os irmãozinhos, vem com os amiguinhos dele, então a gente sempre tem isso ainda para complicar um pouquinho o diagnóstico do TDAH. Então a gente tem processamento auditivo alterado, disléxicos, enfim, ansiedade, né, transtorno de ansiedade. Então depende de que fase a criança é diagnosticada, realmente é bem confuso fazer esse diagnóstico, não é tão fácil assim não. Legal, legal, Luiz. Olha, bacana, quanta coisa legal, né? Eu quero abrir aqui agora, né, a nossa roda de conversa também para os demais professores, né, a professora Patrícia, a professora Regina e os nossos participantes, para trazerem também, né, comentários, perguntas a respeito do processo terapêutico infantil, tá bom? E enquanto as pessoas vão, né, pensando também sobre as perguntas, né, o que trazer aqui para a gente discutir, Gustavo, eu queria até discutir com você também um pouquinho de o que você entende que hoje é a maior dificuldade no processo de terapia infantil. O que você percebe que hoje é mais difícil, é mais complicado? Eu acho que tem duas coisas bem complexas, né? A primeira delas é o tema da nossa palestra aqui, do nosso encontro, né? É justamente essa participação de pais. E isso realmente dá muito trabalho ao terapeuta a gente conseguir esse engajamento dos pais. As pessoas que pensam em trabalhar com terapia infantil têm que estar bem aberta para essa questão que vocês vão realmente garimpar, vão ter que implorar alguns casos aí, porque realmente é bastante difícil, né? E existe muito preconceito ainda, né? Eu falei que aumentou o número de jovens que buscam a terapia, que eles estão mais esclarecidos, eles vão, etc, etc, mas ainda existem, no consultório infantil, são crianças que dão problema. Então, uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer com os meus clientes quando eles chegam ao consultório é mostrar para eles que todos nós temos problemas, né?
E eles não são os únicos que estão dando problema no mundo, né? A única coisa é que eles tiveram a chance de ir para o psicólogo. Que legal que eles estão lá no psicólogo. Então, eu tento desconstruir isso. Mas muitos ainda se veem como problema na família, né? Ainda existe muita fala na família que quem vai para o psicólogo é maluco. Quem vai para o psicólogo é doido, está doente, né? Então, assim, essas coisas causam uma resistência na criança inicial, e por isso que a gente tem que ser bem criativo também, e às vezes o processo psicoterapêutico da criança começa um pouquinho mais tarde, na quarta sessão, na quinta sessão, na sexta sessão, porque antes disso você teve que realmente acolher essa criança, né? E mostrar para ela que você está ali para ajudá-la, não para ser mais um que vai mostrar para ela que ela é um problema social, enfim. Então, essa desconstrução, né, que é legal fazer terapia, às vezes dá trabalho, sim. Se a criança, quanto mais imatura a criança, mais difícil, né? E se a gente lida com muitas crianças com problema de neurodesenvolvimento, a gente sabe que às vezes você tem um menino de 12 anos na sua frente, mas ele tem um desenvolvimento cerebral aí compatível a 10 anos. Então, às vezes você tem a embalagem mostrando para você que é um rapagão para um adolescente, né? E, na verdade, ele é bem infantil. Então, lidar com essas questões eu acho que é a principal dica que eu posso dar aí para vocês em relação a essas dificuldades. Muito bem, muito bem. Eu quero deixar aqui aberto também a oportunidade para a professora Patrícia, a professora Regina, trazer aí alguma contribuição também, os participantes, né? Pode abrir o seu microfone ou levantar a mãozinha aqui, eu vejo quem quer fazer alguma pergunta também, algum comentário, tá bom? Bom, Luiz, enquanto as pessoas estão se aproximando, a professora Patrícia chegou. Oi, Patrícia. Oi, não, eu só vim, na verdade, falar que eu vou deixar o espaço para os alunos perguntarem. Que ontem eles estavam todos, né, enfim, então hoje vou deixar aí para eles perguntarem, apresentarem, muitos que vão, inclusive eu vou dar uma disciplina esse semestre de psicoterapia infanto-juvenil, então acho que é uma ótima oportunidade, né, para os alunos dessa disciplina aproveitarem uma pessoa especialista nessa área para poder aí, enfim, também já ir se aproximando do tema, já ir fazendo algumas perguntas aí. Perfeito. Esse semestre, Patrícia, eu estou com o Desenvolvimento Humano 2, né, que a gente trata também do público adolescente, né? E até queria perguntar para o Luiz. Luiz, hoje o público adolescente, ele também tem aquele certo estereótipo, né, de que é o aborrecente, é uma fase crítica, né? Como que está isso para você, né, no consultório? Você tem recebido demanda também desse público adolescente? Como que ele recebe? Como que é a participação dos pais também? Tem diferença? Como que é isso? A gente ainda tem a frase que é adolescente, é aborrecente, é assim mesmo, sabe como é, né? Ele é adolescente, então ele é desse jeito mesmo, né? E daí a gente tem que desconstruir justamente essa questão que eu falei para vocês, que a gente tem que estar sempre se atualizando e tudo mais, e tentar explicar para os pais que existe aí algumas características da adolescência, né? Que realmente fazem é uma fase intermediária, né? Eu não sou criança, eu não sou adulto, então realmente isso dá é difícil, né? Eles querem ser adultos, mas eles não têm maturidade para ser adulto, acabaram de sair da infância, então é uma fase bem complexa mesmo. Mas eu acho que a falta de diálogo hoje em dia, né? Principalmente com os meus clientes, e essa imposição, né? Você tem que fazer tal coisa, você tem que ser desse jeito, você tem que fazer, você deveria, né? Aqui é a famosa frase dos pais aí, né, você deveria já saber isso, tudo isso incomoda demais os adolescentes, eles ficam extremamente incomodados, né, e eu tento falar para os pais que se eles soubessem, eles não ouviriam a frase você deveria, então é sinal que eles não sabem não, eles não devem nada, né, eles precisam aprender, né, e quem deveria ensinar são os pais, então assim, a gente acaba punindo um pouquinho o adolescente em demasia, porque a gente não dá muita opção para ele de escolha, e isso deixa ele bem alterado, e daí acaba com a característica de rebeldes, né? Mas, na verdade, não são rebeldes, né? Na verdade, eles querem ser ouvidos, querem ser entendidos, e
neste momento de pandemia, então, né, você tem que tomar banho agora. Então, eu tenho que trabalhar com os pais a questão, gente, tem que tomar banho uma vez por dia, né, mas tanto faz, você vai tomar de manhã, à tarde ou à noite, né, então eles estabelecem qual é o horário e deixa eles assumirem essa responsabilidade. Então, tem algumas questões comportamentais que é muito legal a gente levar para os pais, que não precisa ser tão inflexível, né, dá para a gente trabalhar com a flexibilidade e com a escolha, que é uma coisa que facilita muito a gente lidar com adolescentes, eles serem responsáveis pelaquela escolha, né, aí a gente provoca um engajamento maior. Sim, você sabe, Luiz, que eu atendo também alguns adolescentes, né, público adolescente, e uma coisa que eu percebo é justamente essa falta de autonomia, muitas vezes, né, de ele tomar uma decisão e ser responsável por aquela decisão, né, e de ele conseguir tomar uma decisão é difícil, muitas vezes, para o adolescente, porque ele se vê, muitas vezes, num ambiente em que o pai acaba, né, a mãe acaba, os pais, os cuidadores acabam fazendo tudo por ele, né, então ele cresce, muitas vezes, e aí, frente a uma frustração, frente a uma decisão, ele fica, né, intacto, não sabe como lidar, né, não sabe como agir, reagir a essa situação, né, ou a essas situações, né. A Patrícia está aqui, ligou a câmera. Patrícia, boa noite, tudo bem? Você quer fazer uma pergunta? Fica à vontade, boa noite. Tá Seu sem microfone som, está Patrícia. desligado, Patrícia. Continua desligado, Patrícia. Dá uma olhadinha aí, vê se seu microfone... Ligou? Agora foi. Foi. Agora foi, perfeito. Boa noite, professores. Oi, Paty. Boa noite. Eu tenho duas questões aí, Luiz. Com relação às crianças, é tão difícil esse engajamento, pelo que você falou dos pais, mas não seriam os pais que estariam levando essa criança na busca dessa terapia? Então, aí queria que você falasse um pouquinho desse momento, porque assim, a criança tem que ser levada pelo pai, mas aí acontece do pai não estar tão ali engajado nesse processo, né, da terapia em si, as sessões. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre dessa dificuldade, um exemplo um pouco mais assim, para eu entender melhor. Okay, e aí a outra questão no caso do tratamento com a criança, no momento que o terapeuta ele percebe que o problema maior não é nem a criança, e sim, no caso, a mãe ou o pai que está ali acompanhando. Aí, como que seria essa conduta do profissional? Ele trataria também a mãe, no caso, se for a mãe que esteja, né? Então, quando o profissional ele vê que a mãe é que está sendo ali o problema, o causador de todos os problemas ali da criança, e a mãe que muitas vezes está reclamando, mas o problema está na conduta dela. Aí, como que seria essa questão? Então, essas duas perguntinhas aí. Obrigado pelas perguntas. Vamos lá, levar o filho à terapia não representa engajamento, né? Então, assim, eu tenho pais que deixam a criança no portão do consultório e vão embora, né? Então, eles só fazem o deslocamento do filho, né? Eu tenho clientes que chegam com babá, chegam com empregada, chegam com vovó, os pais não vão ao consultório, né? E quando a gente fala de engajamento, né? Existem muitas tarefas para serem feitas no pós-terapia, né? Então, olha, vamos mudar a rotina de sono do seu filho. Então, se eu não tenho um pai engajado que vai estabelecer o horário que a criança tem que ir para a cama, a hora que ela tem que sair da cama, eu não consigo mudar essa rotina, né? A criança, por si só, ela não vai falar assim, o meu terapeuta falou que eu tenho que acordar às 7 horas da manhã e eu tenho que dormir às 10. Então, porque o Luiz falou, eu vou fazer isso. Até eu tenho um bem bonitinho que ele faz isso. Ele fala, é hora de dormir por causa do Luiz. Mas é um só que eu tenho. Os outros, se pai e mãe não falar, né? E quando a gente tem uma criança com dificuldade de dormir, por exemplo, né? A casa tem que ter alguns procedimentos que partem dos adultos, né?
né? Então, os mais novinhos, a gente tem que escurecer a casa, a gente tem que silenciar a casa. Então, assim, tem uns pequenininhos lá que chegam no consultório, eles falam assim, até tentei dormir, mas o meu pai ouve televisão super alta, eu fiquei ouvindo o que meu pai estava assistindo. Então, daí, se você não tem esse engajamento do pai, ele não entende, né, que parte dele também. Ele tem que mudar também esse comportamento, é isso que eu quis dizer sobre engajamento. A gente tem que ter esses pais parceiros, eles entendam, né? Por exemplo, o controle do esfíncter à noite, né, de xixi, controle de as crianças que continuam com enurese, né? Aí, se os pais não acordam de madrugada para levá-los no banheiro, eles não vão levantar. Né? Não vai ter uma criança de 4 anos, 5 anos que vai falar, puxa, acordei agora, preciso ir ao banheiro. Não, eles acabam fazendo xixi na cama. Então, se os pais não querem levantar, esquece, é fralda. Não tem outra coisa, infelizmente. Assim, é isso que eu falo do engajamento dos pais. Se eles não entendem que a participação deles é muito fundamental, eles têm que estar presentes, o filho não vai tão novinho, ou até em alguns procedimentos com os mais velhos também, a gente precisa dessa participação de pais, sim. Tá bom, Patrícia? Não sei se ficou claro isso, tudo bem? Aí a segunda é quando a gente descobre que pai e mãe que está causando na casa, né? Mas assim, eu não gosto de considerar pai e mãe causando, né? Eu falo que é o samba do crioulo doido mesmo, tá todo mundo confuso naquela casa, e daí assim, não vamos procurar culpados, né? Vamos procurar soluções. E daí, quando a gente vai procurar solução, a gente precisa do pai e da mãe lá com a gente. Então, se a gente percebe que o pai e a mãe estão muito difíceis, né? E eles estão realmente complicando o processo, eu não chamo eles para terapia porque eles são culpados daquele comportamento. Eu chamo eles porque eles são responsáveis pela solução daquele comportamento. Então, é dessa forma que eu tento mostrar para eles que eles têm que estar ali presentes. Sem eles, eu não vou conseguir fazer nada. Não sei se ficou claro. Muito bem, muito bem. Luiz, muito bacana aí a nossa palestra hoje, falando desse processo aí da participação dos pais na terapia dos filhos, né? Até porque, pegando o gancho da pergunta da Patrícia, né? Teoricamente, se a gente for analisar, os pais seriam os maiores interessados, né, nessa questão. E a gente percebe que é o contrário, né? Muitas vezes o filho, inclusive, até quer, né? Mas o pai ali, o ambiente não colabora, né? Bem Mas a gente tem que tomar interessante. cuidado com a terceirização, né? Hoje em dia, Sim. a gente terceiriza muitas coisas, né? Então, assim, meu filho dá problema na escola, a gente contrata a psicopedagoga. Meu filho tá obeso, a gente contrata nutricionista. E a gente esquece que a gente precisa da participação deles, né? Então, o filho é obeso porque existe comida que entra na casa, e a comida que entra na casa é comprada pelos pais. A criança não vai ao mercado e faz a compra dela, né? Então, os pais perguntam para mim assim, nossa, como é que eu faço para ele comer sem o game do lado, né? Se ele não tiver o game ao lado, ele não come. Aí eu falo, gente, então eu morri de fome todos esses anos da minha vida, porque não existia game no tempo que eu comia, né? Então, se a gente condiciona o game à alimentação, né, tem algo de errado aí, né? E daí, mas se eu tiro, ele chora. Então, assim, se a gente entra num processo de acreditar que a criança tem que ser feliz todos os dias, tem que estar bem todos os dias e não passar pela frustração da retirada do game, né, a gente não vai educar. Pai que quer criança feliz, assim, o tempo todo, né, tudo mais, nem na Disney a gente consegue que as crianças sejam felizes o tempo todo, né, gente? Então, aí a gente tem que mudar essa visão paterna de meu filho precisa ser feliz e ele só é feliz se eu der tudo o que ele quiser, do jeito que ele quiser. Isso está errado, né? Não é educar. Até porque felicidade é um conceito bastante subjetivo, né? E diferente para cada pessoa, né? E O que que é a muito disso é expectativa da do pai. pessoa, né? Ela tem que criar, né? Não é o outro Exato. O que responsável é a pela sua expectativa do pai. felicidade. Exato. Mesmo quando novinho, né? Isso mesmo. Tem duas Muito perguntas de bem. aluno, João, você Sim, viu? Regina e sim, Tainá. estou vendo aqui, eu Não, vou tem fazer a três, Adriana mediação. também. Tem a Adriana, que levantou a mão. Pode falar, Adriana, fica à vontade. Oi, professores, boa noite. Luiz, prazer ouvir a palestra. Eu sou mãe, né? Tenho 4 filhos maravilhosos, já passaram da adolescência. Você é mais que mãe, né? Você é corajosa, né? Você é bem corajosa, né? Sempre quis, eu amo.
4 é um time de futebol, quase, né? Eu falo que é minha primeira vocação, a segunda é ser psicóloga. Parabéns, parabéns. Mas uma das coisas que eu percebo, desde da época mesmo de colégio deles, além dessa transferência de responsabilidade, é essa questão também muito da culpa, da ausência dos pais, que eles acabam fazendo tudo que, né, querendo mimar, poupar os filhos de tudo, e muito também pelas frustrações que eles tiveram, que nós tivemos, né, porque eu também já errei bastante nisso, né, na fase de adolescência dos meus filhos, que você não quer repetir os erros que os seus pais tiveram com você. E isso é meio louco, é muito confuso, e eu penso assim, ó, quando você está atendendo a criança ou o adolescente, meio que a Patrícia perguntou mais ou menos isso, mas o foco da minha pergunta é mais na questão assim, ó, você percebe, você chamou os pais para perto, eles estão dispostos. Quando você percebe que o pai ou a mãe, que eles têm essa culpa, ou que eles têm essa transferência da responsabilidade, você chama eles para o papel deles, mas e aí qual a orientação? Porque eu acredito que em muitos casos, a hora que os pais são confrontados com essa realidade, eles também vão precisar da terapia, né? Porque eles vão ter que se ajustar ao papel deles, porque muitos pais hoje são mais amigos do que pai e mãe, né? Então, eu queria saber assim, ó, como que a gente age numa situação dessa? Porque quando você atende o filho, você não vai atender pai e mãe, né? Você vai ter que encaminhar ele para outro profissional, ou você acaba atendendo a família? Vamos lá. Obrigado pela pergunta, bem interessante, né? Bom, quando é orientação de pais, eu estou atendendo o meu cliente, então faz parte do processo, está linkado, né? Agora, quando é terapia do pai e terapia da mãe, daí eles procuram outro profissional. Daí, normalmente, eu gosto que seja um profissional que eu dialogue, né? Pelo menos para ter uma conversa, para a gente entender, enfim, mas não entro no processo terapêutico do pai e da mãe. Mas a orientação de pais, a gente vai estar falando lá do Joãozinho, filho da Maria do Antônio, né? Então, a gente fala dele, né? O processo é diferente um pouquinho. Uma das primeiras frases que eu falo com os pais na orientação de pais é que pai com culpa não educa. Então, a gente precisa deixar isso bem claro para eles, que se eles entram nesse processo, né, de puxa vida, eu trabalho demais, então é melhor eu deixar meu filho sem tomar banho hoje, porque eu não vou criar essa briga com ele, porque afinal de contas eu nunca estou em casa, realmente ele não vai conseguir educar, né? Ele vai estar aí proporcionando para o filho dele uma flexibilidade, que o filho dele vai entender que se meu pai criou essa flexibilidade de eu não tomar banho, por que a faxineira que fica comigo, a empregada que fica comigo, ela tem que cobrar de eu tomar banho? Então, a criança vai copiando, né? Ela vai por experiências de espelhamento, ela vai repetindo esse mesmo comportamento. Então, a gente tem que entender a realidade da família, a criança tem que entrar na realidade da família, então eu entendo que você, por exemplo, uma mãe de 4 filhos, né? Você não tem um dia inteiro para um filho seu, você tem que dividir o dia, né? E às vezes eu acho que tem filho seu que você nem percebe que está dentro de casa, né? Se tem um que está dando mais problema, daí você vai ficar em cima daquele que está dando mais problema naquele dia, né? O mais quietinho, o mais tranquilinho, assim, você nem percebe. De repente você descobre que, caramba, tem mais um filho, né? Onde ele passou o dia todo. Então, 4 é bastante gente, né, gente? Então, assim, entender que a criança tem que entender a realidade dela, né? Então, são 4 irmãos, mamãe não tem todo o tempo do mundo, mas também você, como mãe, você tem que entender que você precisa ter momentos especiais com cada um deles, né? Então, é bem difícil a sua tarefa com 4 filhos, sem dúvida, né? Mas eu tento desconstruir com os pais, uma coisa que eu tento, que é muito clara no meu ambiente de trabalho, é os pais acharem que toda vez que eles viajam, eles precisam trazer um presente para os filhos. Então, daí a criança, o pai chega, a mãe chega de viagem, corre para a porta, daí pergunta, cadê meu presente? Né? E daí alguns pais ficam bem chateados, porque quando eles não trazem presente, a criança fala assim, poxa, nem trouxe presente para mim, hein? E daí o pai, na carência dele, no processo de, poxa, cadê meu abraço? E a criança entra no processo de, não vou te dar abraço porque você não me trouxe presente.
Então, essa questão dos reforços, né, eu não sei se vocês já tiveram a questão da psicologia comportamental, mas o reforço positivo, o reforço livre, né, todas essas coisas assim, a gente tem que trabalhar com esses pais direitinho para eles entenderem os momentos de presentear os filhos, né? Existem datas como aniversário, Natal, etc., que a gente presenteia as pessoas, mas a gente não precisa ficar presenteando as crianças para ter amor, para nos desculpar de ter batido na criança, enfim, foi um erro, né? Você errou, agora bola para frente, eu falo para os pais, a gente não dá para ficar, tem que olhar no futuro, não adianta ficar pensando com culpa do passado. Não sei se eu fui claro, Adriana, né? Foi sim, foi perfeita. Eu já passei essas fases, o meu caçula tá com 22. Nossa então, Senhora! Então, assim, ó, já passei, por isso que eu falo assim, eu já errei no presente, já errei na proteção, a gente vai errando e aprende. Então, hoje a gente mais ajuda as amigas, as mães mais novas, né, da turma, mas eu percebo, por isso que eu falei, porque eu percebo que isso é muito recorrente, né, meio que as mães ficam meio perdidas. E reforço a gente já teve com a professora Regina também, que arrasou, explicando para a gente sobre a questão do reforço, mas adorei a resposta. Muito obrigada. Eu acho mais fácil que a 4 do que 1, não é não? Olha, sabe que isso que você falou, assim, que às vezes você dá conta que você tem mais um filho em casa onde estava perdido, eu não tive isso, porque assim, graças a Deus, eu parei 10 anos só para ser mãe, eu não precisei trabalhar durante 10 anos para ser mãe, porque é uma coisa que eu sempre quis muito. Então, eu fui adolescente junto com eles, esse lance da culpa, de você não ver, o que eu não vivi, eu vivi com eles, então foi muito bacana. Mas hoje, já estou na outra fase, que é a síndrome do ninho vazio, que aí você fala assim, ó, tá faltando gente na casa. Você vai para o extremo, né? Mas isso depois de 4, né, o ninho é bem fase. grande, né? Daí o vazio é maior, né? Não, é terrível. Mas foi ótima a explicação, muito obrigada, obrigado, viu? Adriana, obrigado. Legal. Letícia, falando em professora Regina, fique à vontade. Regina Ribeiro. Parabéns, Luiz. Eu admiro enormemente quem trabalha com criança. Educar ainda a criança, ensinar, né, alfabetizar, eu acho que é a coisa mais linda do mundo, né? Você ensinar uma criança a aprender a ler e escrever deve ser a coisa mais maravilhosa, né? Não sei se você faz esse trabalho também, mas parabéns. Eu falo que eu brinco com os pré-requisitos da alfabetização, né? Porque isso é uma coisa que as pessoas também não entendem muito bem, que a gente poderia dar aí mais um bate-papo sobre isso, né? Porque realmente existe, eu trabalho com crianças de 4 e 5 anos, né? E os pais sempre querem que elas saiam lá da minha sala alfabetizadas, né? E eu viro para os pais e falo assim, não vai acontecer isso não aqui. E eles falam, como não? Eles vêm para a escola para aprender a fazer isso. Eu falei, nessa idade eles vão aprender a correr, eles vão aprender a segurar o lápis, eles vão aprender a rabiscar, eles vão aprender a cair no chão, eles vão aprender a cantar, eles vão aprender a fazer rima, eles vão aprender a fazer um monte de coisa que são os pré-requisitos da alfabetização, né? Que eu acho que daí facilita a alfabetização muito, né? Até a gente tem o contato com a escola que eles vão para a alfabetização e daí sempre vem um elogio que eles estão sendo bem trabalhados, justamente porque não tem essa preocupação de colocar as crianças sentar no banquinho para escrever aos 4 anos, né? Daí alivia, né? A gente, quando pensa na terapia cognitivo-comportamental, né, sempre vem a questão dos instrumentos, dos inventários, das tarefas, que você já falou um pouquinho, né? A questão do pensamento, o pensamento, o sentimento e a mudança de comportamento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas questões, como que você usa esses inventários, se você usa, como se dá esse processo, né, dessa observação com crianças, de observar o pensamento, sentimento, que é uma coisa tão abstrata, né, para adulto, imagina para criança, adulto já tem dificuldade de falar de sentimento, e essa questão da mudança do comportamento. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. Essa é a sua disciplina aí na faculdade, professor? Não. Bom, eu não sei se eu vou deixar as pessoas um pouquinho incomodadas agora, vamos lá. Bom, eu fiz a cognitivo-comportamental, né? E uma das frustrações que eu tive na cognitivo-comportamental é que eu tive, acho que, 2 aulas sobre terapia infantil. Acho que foi isso, né, João? A gente fez junto, não tenho certeza, mas acho que foram umas 2 aulas, assim. Mais ou menos isso.
E era muito claro, assim, que quando tinham questionamentos sobre psicologia infantil, terapia infantil, eu acabava palpitando, porque era desconhecimento ali dos professores, alguma coisa relacionada à infância mesmo, né, na cognitivo-comportamental. Aí eu fiquei muito carente disso e eu fui procurar análise do comportamento. Aí, lá no ITCR, em Campinas, né? Daí sim eu falei, puxa, caí no meu mundo, né? Agora sim que eu vi que, né? Então, assim, para os menorzinhos, eu prefiro muito mais a análise do comportamento mesmo, né? Contingência de reforçamento, né? Terapia por contingência de reforçamento, do que a cognitivo-comportamental. Mas eu tenho clientes meus, eles estudam em escolas muito boas aqui de São Paulo, eles têm um repertório muito grande, né, verbal, e eles são muito inteligentes, e que eles conseguem, sim, fazer a tríplice, eles conseguem discriminar pensamento, e a gente consegue utilizar da cognitivo comportamental com eles, sim, as ferramentas da cognitivo, sim. Mas eu acho legal utilizar a cognitivo com os pais, né, em orientação de pais. Então, daí sim que eu acho interessante. Mas com a criançada mesmo, eu percebo mais efetividade com a análise do comportamento. Eu acho que essa funciona melhor, porque tem muito das tabelas, de olhar, de ser concreto, de fazer economia de ficha, enfim, que alguns da cognitivo comportamental também utilizam, né, economia de ficha e tudo mais. Mas eu acho que é bem efetivo. Daí vem a crítica, né, que a análise do comportamento é para adestrar cachorro, que a análise do comportamento a criança fica condicionada ao reforçador, né, que a gente fica barganhando com elas essas coisas, né, mas daí a gente tem que saber aplicar, né, para não ser dessa forma, né, a criança não ficar, justamente o que eu expliquei agora há pouco sobre o presente, né, da viagem. Então, papai viajou, o pai pergunta para mim, o que é que eu tenho que trazer para ela na volta? Você tem que trazer você, né, volte para casa, entre em casa, né, fale, vamos jantar junto, vamos largar esse celular para conversar da minha viagem. Esse é o maior prazer que você pode dar para o seu filho, né, não precisa comprá-lo com materiais, né. Presença, né? Não presente, né? Isso é o que falta muito hoje em dia, né, gente? Assim, é muito triste, e por isso que eu falei que o psicólogo infantil tem que ter uma tolerância à frustração muito grande, porque a gente vê que muitos dos problemas que as crianças têm é porque realmente elas não têm aquele momento em família de sentar e conversar sobre os problemas deles, eles não têm para fazer os TDAHs. Assim, não gosto da palavra coitados, né? Mas eles estão subindo nas paredes com essas aulas online, né? Então, a concentração dele, a atenção deles e tudo mais, daí os pais têm que trabalhar, eles não têm como prestar atenção na aula, daí eles saem do quarto, o pai já dá uma bronca, volta para lá, esse menino fica lá. Então, assim, é sempre punição em cima de punição, então isso causa um desgaste muito grande, né, para a rotina da casa, né? Ter filhos TDAH, né, é obrigatório, na minha opinião, o pai fazer orientação de pais. É obrigatório. Se seu filho tem a condição de TDAH, a gente tem que trazer o pai para a terapia da criança. A gente tem que fazer orientação de pais, porque psicoeducar esses pais em relação às características do filho é muito importante, para que ele entenda que o filho dele tem algumas características que são diferentes das outras crianças, e ele precisa lidar com isso, porque todos conseguem o resultado, só que as estradas são diferentes, a gente tem que saber qual estrada tomar, né? Isso é outra característica do terapeuta infantil também, acreditar muito no potencial infantil, né? Porque eu acho que a gente dá pouco crédito para as crianças e elas são ótimas para a resolução de problemas. Na minha sala de aula, eu não resolvo o problema de nenhuma criança, elas se resolvem sozinhas. Então eu falo, vai ali vocês dois, quando vocês decidirem, vocês vêm aqui e me contam o que vocês decidiram. 5 minutos depois, está tudo na paz, está tudo em ordem, está tudo... Agora, se vai o adulto, daí dá tanto problema, né? A gente vê que fica horas resolvendo o problema, ninguém chega a acordo, chora e não sei o quê. Agora você fala assim, eu não quero falar com vocês agora, resolvam. E eles trazem, a gente faz só a mediação, é maravilhoso, é uma delícia, é muito gostoso. Muito legal, muito bacana. Tainá está com a gente também, acho que tem uma pergunta ou um comentário. Boa noite, Tainá, tudo bem? Oi, acho que foi. Oi, Tainá, acho que o seu sinal está um pouquinho longe. Vê se consegue mudar de lugar aí. Melhorou? Melhorou. Vamos tentar agora, vamos lá. Vamos lá. Eu gostei muito do assunto, porque
queria parabenizar o Luiz, claro, porque eu me interesso muito pela saúde do adolescente, na verdade. E o que eu queria perguntar, mas acredito que também seja junção de um comentário, recentemente estava postando pelo Facebook, né, férias, e eu li uma publicação que me chamou muita atenção, que foi uma crítica de como nós abordávamos os nossos adolescentes em relação a vários assuntos. E aí eu coloquei em pauta nessa discussão a questão dos pais, né? Porque aí veio para mim assim, como que esse pai vai apresentar para o filho essa questão da escuta, eu chamo de cultura da paciência, porque é difícil, sendo que nem ele teve. Eu acho que é um ciclo muito bruto de se quebrar. É possível, não acho que seja possível, mas é muito difícil dele ser quebrado. E eu recebi uma crítica muito boa que me fez pensar, que foi, a crítica foi dada mais ou menos na entonação de a gente idealiza pais perfeitos, né? A gente idealiza o papel do pai e da mãe, né? Dos responsáveis. E como que a gente vai fazer para esse pai ser engajado, para esse pai realmente participar? Porque ele não tem essa cultura, né? Eu falo isso também muito dentro da minha casa, eu sou uma adolescente e eu não tive o engajamento dos meus pais, né? Não tive. E não é um assunto que é colocado na mesa de domingo, a gente não tem esse tipo de coisa. E o meu círculo social, de quem faz terapia, um pai assim, é engajado ainda muito mais ou menos. Então, quais soluções a gente pode trazer para romper essa barreira, né? Trazer a cultura aí da paciência, a cultura de que você precisa prestar atenção mais no seu filho, né? Prestar atenção no seu filho adolescente, você precisa se comunicar. Como a gente pode fazer isso? E eu também gostei muito da questão da frustração, né? Ser psicólogo, você também vai ter que lidar com a frustração. Algo que eu também trago em terapia. Psicólogo tem que fazer terapia, né, gente? Se não faz terapia, a gente tem que vender o nosso peixe, né, gente? A gente fala que pessoas sãs são as pessoas que fazem terapia, daí a gente não vai fazer terapia, daí tá pegando feio o negócio, né? Então é que nem dentista não tratar as cáries, né? Não dá certo, né? A gente tem sim que né? Não existe esse ser iluminado que não tem problema nenhum, né? Não existe como a resolução de problemas feita compartilhada, né? Ela é muito saudável, né? Você sozinho, você entra e mesmo sendo psicólogo, mesmo sabendo as técnicas, mesmo você compartilhar, dividir com alguém, esse é a questão saudável da terapia, né? A necessidade de a gente fazer terapia. Mas, Tainá, né? Seu nome. Tainá, um dos trabalhos do terapeuta infantil e do acolhimento de pais e do programa de treinamento de pais da terapia infantil é você melhorar o vínculo, né? Porque não há respeito se não há vínculo, né? A gente não consegue respeitar uma pessoa, a gente não consegue respeitar pai e mãe se a gente não está vinculado a esse pai e essa mãe. Então, a gente tem que trazer muito para esses pais a importância deles estarem entrarem no universo desse adolescente, né? Entenderem o que esses jovens estão pedindo, o que eles estão falando, o que eles estão vivendo. Então, por exemplo, eu falo para os pais, você joga games com o seu filho? Não entendo nada, aquele jogo, aquela coisa horrorosa, não sei o quê, Não, você tem que jogar assim, você tem que ter assunto com seu filho, porque às vezes você está conversando lá com ele sobre o Minecraft, esse Minecraft embala numa outra conversa e daí você vai ficar sabendo coisas do mundo do seu filho, mas começou com Minecraft e daí depois vai entrar no outro assunto. Seu filho tem que ter liberdade, a gente tem que ter aquele quebra-gelo. Seu filho não vai chegar para você assim e vai falar, olha, eu transei com a minha namorada. Não, ele vai morrer de medo de você censurá-lo e etc, etc. Mas se você vem construindo com ele outros assuntos, no meio desses assuntos ele fala, eu estou namorando, e daí você tem liberdade de entrar nesse processo de falar sobre a sexualidade do seu filho. Mas ainda esses temas tabus, né, ainda são muito difíceis de serem conversados na adolescência, porque a gente não trabalhou
não veio trabalhando, né? E chega na adolescência, a gente quer falar, né? Sobre droga, sexo, bebida. Aí se torna extremamente punitivo, porque eu não tenho essa relação com você. Quem é você, cidadão, que você chegou na minha vida agora, mas você nunca jogou bola comigo? Quem é você que nunca sentou na mesa para conversar comigo? E, de repente, você quer falar sobre minha sexualidade. Então, esse processo é de formiguinha mesmo. A gente tem que ir trabalhando com os pais para eles se relacionarem com os filhos, né? Então, esse é o processo da orientação de pais, mostrar para os pais que eles têm que participar dessa rotina, né? Existe uma técnica da pedagogia positiva que se chama reunião de família. E a reunião de família é uma técnica que eu gosto muito de aplicar com os pais, mas daí a gente precisa ter pais engajados também, porque tem que ter rotina, tem que acontecer toda semana, no mesmo horário, né? Tem que ser assuntos diversos, não pode ser punitiva, e isso é justamente para fortalecer o vínculo, o diálogo da família, né? Trazer os problemas da casa, como se fosse uma empresa, e a gente faz ali uma assembleia para decidir como é que vai ser resolvido aquele problema com todos, independente da idade, e a gente ouve todos, a partir dos 4 anos. Todos dão sugestões para resolver aquele problema. Legal, muito bacana, hein? Muito legal. E eu percebo que é um processo de autodescoberta também, né, para os pais, nesse processo de terapia dos filhos, né? Porque quando vai ver, muitas vezes, ele também tem coisas ali para serem trabalhadas e não tinha percebido, né? Não tinha, né, captado essa questão, né? Ela A comentou uma Letícia coisa tá... muito interessante, João, que é essa questão da perfeição, né? Eu acho que a gente entender que não somos perfeitos, né? Ninguém é perfeito, né? Então, existe muito dessa coisa de pai e mãe querer ser perfeito, né? Faça do meu jeito porque é certo, faça do seu... E a gente dá crédito, principalmente para o adolescente, tá bom, você vai fazer do seu jeito, vamos lá, eu quero aprender contigo, né? Então, eu falo para os pais assim, se não corre risco de vida, se não vai machucar ninguém, deixa seu filho experimentar o jeito dele. Deixa ver, às vezes você vai se surpreender que é muito mais fácil fazer do jeito dele. Então, assim, não é porque somos mais velhos que somos donos da razão, né? Pode ser que dê mais trabalho, pode ser que realmente chegue no final, a gente chegue à conclusão que a gente estava certo, né? Que o nosso jeito era o certo de fazer, ok, mas daí seu filho vai entender que quando você fala, você está pautado em experiências passadas, e daí você vai te respeitar, então ele começa a te respeitar. Mas acho que é muito legal isso que ela falou, a questão, nós não somos perfeitos. E aceitar essa imperfeição, né? Eu acho engraçado quando a criança falta na minha consulta, o pai vai lá e briga com a criança, você perdeu o horário, não sei o que lá. E quando ele não aparece na minha consulta, o pai e a mãe, quem vai falar na orelha deles? Ninguém fala. Eu falo para os pais, como é difícil ser criança, é muito difícil. Verdade, verdade. Muito bem, a gente tem um tempinho aqui para mais uma pergunta. Letícia, boa noite, Letícia, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Oi, Letícia. Boa noite, João, boa noite, Luiz. Boa noite. Boa noite. A minha pergunta, no caso, seria mais como uma reflexão. Hoje a gente vê que um método muito utilizado ainda de correção, né, seria as famosas palmadas, que no caso é aquela bater nos filhos, né? E a gente vê que muitas pessoas mais velhas comentam, eu apanhei muito na infância, o próprio Luiz falou, e hoje eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa normal. E a gente sabe que fisicamente essa pessoa ela não vai, talvez, aparentar nenhuma consequência, mas que emocionalmente sim. E a minha dúvida é, como que a gente pode tentar passar para um pai que tem essa atitude com o filho, como que a gente pode mostrar para ele que essa criança, ela passando por esse processo, ela vai sim ter algumas dificuldades no futuro, uma ansiedade, um problema de habilidade social, mas como que a gente mostra isso e que a gente faz com que o pai ele entenda e que ele como que se diz, que ele tire essa crença de que apanhar não vai fazer essa pessoa se tornar ter alguma certa patologia.
Então, o problema todo tá que, assim, nem todas as pessoas que apanharam realmente, né, na infância se tornam agressores, né? Então, assim, boa parte da população eu mesmo apanhei e eu espero que eu nunca precise bater em ninguém, né? Então, assim, não é que isso leva realmente a esse processo, né? Mas a gente sabe que a agressividade, né, tanto seja física, seja oral e tudo mais, ela no processo de espelhamento a criança pode apresentar sim, né? Então, principalmente as crianças com problema de neurodesenvolvimento, que elas têm o controle inibitório alterado e elas têm essa impulsividade, eu peço para os pais tomarem muito cuidado, porque hoje a gente está batendo numa criança de 5 anos, daqui a 10 anos essa criança tem 1,80 m, e daí ela vem para cima desse pai porque ela aprendeu esse comportamento, né? Então, esse alerta eu gosto de dar para os pais e deixar eles bem claros, né? E até quem for lá no meu Instagram dar uma olhadinha, tem 2 filmes, tem 2 séries dois documentários que eu indico. Um se chama The Mask You Live In, que fala justamente como é que a gente cria os meninos, principalmente os meninos, né? Então, a gente vive hoje numa sociedade muito agressiva, né? A gente tem aí um número muito grande de homens, presídios masculinos, a gente tem aí ladrões, né? São mais do sexo masculino, a gente tem tudo isso relacionado, né? Violência do futebol e tudo mais, porque está muito relacionado ao gênero masculino, que a gente ensina desde pequenininho, o menino, que assim, se alguém bater em você, você não fica quieto não, hein? Você não volta aqui para casa para falar que fulano bateu em você, você vai lá e dá porrada nele, hein? Porque homem que é homem faz isso. Então, depois a gente reclama que a nossa sociedade é violenta, a nossa sociedade é agressiva, mas a gente esquece do que foi inserido ali naquela sementinha pequenininha, né? Meninas, a gente sabe que o número de crianças com TDAH, existe uma propensão ao sexo masculino e tudo mais, mas é mais difícil a gente diagnosticar as meninas também, porque elas têm um perfil desatento. Mas além de ter a maioria perfil desatento, não quer dizer que não tenha também com hiperatividade, mas a maioria é desatenta. Mas a gente cria meninas a serem mais comportadas. Então, quando elas têm a hiperatividade mostrando assim, a gente já critica e já segura, ó, fica quietinha que você é menina, você é princesa, princesa não se comporta assim, tudo mais. Então, a gente tem que analisar justamente a orientação de pais e trazer os pais para isso, é desconstruir essas frases, né? Ó, menino não chora, né? Menina chora sim, né? E nós, como psicólogos, a gente tem que levar a mensagem que nós não nascemos nem menina nem menina, nós nascemos seres humanos. E seres humanos, eles têm direito a chorar, rir, ficar mal-humorado, independente de ser menino ou ser menina, né? Tem direito de usar rosa, tem direito de usar azul, tem direito de jogar futebol, tem direito de brincar de boneca, enfim, não existe, na minha sala, eu brinco com a criançada lá, eu falo para você, a única diferença que vocês têm aqui é o pipi e a xexeca, e eu falo realmente para eles, com 4, 5 anos, é a única diferença que eu falo para eles, o restante, pode brincar de boneca, tem o dia que eu inverto os brinquedos, então assim, eles têm, sexta-feira é o dia do brinquedo, então daí eles têm que levar um brinquedo de casa. A última sexta-feira do mês, eles têm que trocar o brinquedo que eles trouxeram, então daí às vezes os meninos trazem carrinho e trocam com uma menina que trouxe boneca, e ele vai brincar de boneca e a menina vai brincar de carrinho. Então, a princípio, eu crio uma auê lá na escola, né? Porque chego em casa contando, daí vem pai conversar comigo, que história é essa que você fez meu filho brincar de boneca, que não sei o que não sei o que lá. Mas eu vivo arrumando briga lá na escola, porque a partir do momento que os pais veem que vai ter um professor homem na sala, eles já entram em convulsão, porque quem vai levar minha filha no banheiro, né? E daí eu já tenho que soltar para eles assim, sua filha vai ao banheiro sozinha, né? Ela vai. E daí, se ela precisar de ajuda, é sinal que a gente precisa desenvolver em casa, ela aos 4, 5 anos se limpar, porque está atrasado esse desenvolvimento da sua filha, hein, pai? Vamos conversar sobre isso? Então, assim, são essas coisas que a gente tem um papel, eu vejo, fundamental, né, psicólogos, de desconstruir. Chega dessa sociedade que linka a brincadeira de menino, que linka a brincadeira de menina. Criança é criança, criança brinca, gente, e não tem, e depois a gente fica falando, nossa, as mulheres são em maior quantidade na faculdade, as mulheres são mais nas empresas, as mulheres, por quê? Eu não estou pautado em evidências nenhuma e não sei dizer, mas essa é minha teoria, gente. Menina brinca de forma criativa. Menino brinca só de violência, gente. Eu vejo na minha sala, eles só sabem brincar de dar porrada um no outro, fazer tchá, 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 super-herói, corre, pá, tá, tiro, tchá, 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 tchá. E as meninas estão lá.
O que a gente vai comprar hoje no supermercado? Ah, então faz a lista, vamos lá, daí elas fazem a lista. Então você já está ensinando português ali para as meninas, né? Já está elaborando. Ah, como é que se cozinha? Brincadeira de menino é muito mais inteligente que brincadeira de menino. Assim, essas criadas, né, que estabelecem de meninas e meninos. Então, acho que é por aí a gente desconstruir isso com esses pais, essas... Tá na hora, né, gente? Já foi o tempo da gente acreditar que existe uma superioridade humana aí por cor, sexo, gênero, grau... Chega disso, gente, pelo amor de Deus. Chega. Verdade, Luiz. Olha, nós teríamos aqui assuntos, né, e com certeza mais perguntas e comentários até amanhã de manhã, né? Assim, mas infelizmente nosso tempo está chegando aqui ao fim, Luiz. Mas eu gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade aqui de estar com a gente, de trazer todo esse conhecimento que você tem aí com o público infantil, com o público dos pais, né? Dessas crianças, né? Que você atende também. Foi muito enriquecedor aqui para nossa semana da psicologia. Tá bom? Eu quero chamar também aqui a professora Regina e a professora Patrícia para as palavras aqui de encerramento e em seguida aqui eu retomo a palavra aqui para o Luiz para te agradecer, Luiz. Obrigado. Professoras? Luiz, obrigada. Para os nossos alunos sempre é muito enriquecedor, né, trazer uma visão de fora, de profissionais que já atuam, né, em áreas diferentes do que, né, aquilo só falado pelos professores, que tem a sua experiência também, mas que é muito diferente, muito enriquecedor essa fala, né, e de profissionais tão jovens. Ontem nós tivemos uma profissional bastante jovem também, e isso é bastante positivo para os alunos. Não. Bastante importante para os nossos alunos saber que é possível, né? E essas áreas estão com uma demanda de atendimento bastante importante. É motivador para o nosso aluno e isso é muito importante. Obrigada. Também queria te agradecer muito. Eu estava aqui, eu não consigo controlar muito, né, meus não verbais, tem esse defeito gigantesco que me atrapalha às vezes me ajuda. Eu estava aqui, assim, vibrando. Acho que os alunos que têm aula comigo já sabem do quanto eu falo, né? Eu estudo gênero, então já venho falando, sempre bato nessa tecla com eles, então eu estava aqui, assim. Enfim, é um prazer a gente ouvir, né? Enfim, pessoas que tenham tanto conhecimento, tanta coisa bacana para trazer para a gente. Então, queria também te agradecer, te desejar uma boa noite. Assim, eu tenho certeza que você contribuiu muito com a formação dos nossos alunos, assim, né? E são coisas que a gente retoma nas aulas, sabe? Então, é bem interessante, né? Até para eles verem que a gente não é ET, que as coisas que a gente fala ressoa, né? Ressoa, assim, né? É um certo, né? É um certo, né? Os psicólogos de alguma forma também concordam, enfim, também estão olhando para essas mesmas questões. Então, enfim, de verdade, queria te agradecer. Luiz, foi uma satisfação enorme aqui estar com você. Muito obrigado, viu, pela sua presença. Eu queria agradecer a todos vocês, as perguntas dos alunos foram incríveis, muito obrigado. Agradecer, professora Patrícia, você foi extremamente reforçadora, porque a imagem que eu vinha aqui era você, e daí eu meio que me comuniquei com você o tempo todo aqui, porque eu via que não saía seu som, mas você tem olhares e tem bocas e tem, enfim, sua expressão facial é gigantesca, então era a única que eu via a imagem, então você era o meu feedback aqui, muito obrigado realmente pelo seu feedback. Obrigado a professora pelo elogio dos jovens, né? Porque eu tenho 51, então, assim, Regina, não sou jovem, não. Enfim, obrigado por tantos reforçadores, obrigado pelo convite, que é extremamente reforçador. Eu acho que quando a gente escolhe a psicologia, a gente escolhe de coração, né? Eu acho que não é uma profissão que deixa a gente rico, milionário, mas eu acho que traz ganhos, assim, que são... Não tem como a gente contabilizar isso, né? E essa divisão, essa parceria com faculdade, de levar, é uma coisa dentro do meu projeto de vida. Eu quero muito estar presente nas faculdades, eu quero muito participar
cada vez mais nesses momentos, né? Eu quero muito levar a bandeira do TDAH para cima e para baixo, que eu acho que é importantíssima. Então, contem comigo sempre que vocês precisarem para qualquer tipo de evento que vocês tiverem aí, ou para aulas mesmo, quando a gente voltar para a sala de aula. Enfim, eu tenho o maior prazer de conversar com vocês, com o público de vocês, e quero realmente retornar. Muito obrigado pelo convite, todos vocês. Obrigado mesmo. Muito bem. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos, os alunos e a todo o público. Aos alunos, a gente daqui a pouquinho continua em sala de aula, né? Cada professor aí com a sua turma. Na minha turma, vamos continuar esse assunto lá, viu, Luiz? Desenvolvimento Humano 2 hoje, né? A Patrícia também vai continuar o assunto na disciplina dela, a Rê também. Então, gente, um beijo, um abraço. E amanhã eu deixo aqui o convite para vocês. A gente vai falar sobre um tema muito bacana também, que é o atendimento para pessoas de rua, né? Então, nós teremos aqui 2 convidados super especiais também, a Daniele, que é a coordenadora do projeto Mentes de Rua, e o Paulo também, que trabalha dentro da oficina da psicanálise como voluntário, psicanalista, vão trazer informações muito relevantes aqui sobre como é esse atendimento, como funciona, né, e quais são os aprendizados, tá bom? Espero vocês aqui, então, amanhã. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Valeu. Pessoal de Psicopato, nos vemos daqui a pouco.